Doutor Manuel, estamos de volta. Essa questão do isolamento social faz com que as pessoas fiquem presas em casa. Os idosos estão usando muito essa tecnologia para comunicar com os netos, com os parentes, e as crianças usando aquilo no ouvido para falar. Então, tem um outro lado do isolamento. Mesmo essas pessoas, eu sempre fui a favor do isolamento vertical, evitando aqueles excessos, aquelas aglomerações, uma conscientização, mas eu sempre fui contra esse radicalismo de lockdown, dessas coisas, porque tem um outro lado muito prejudicial. Não estou falando nem do lado da economia, estou falando do lado da saúde. Pessoas presas em casa, não têm contato com o sol, não têm contato com a natureza, isso baixa o cortisol, cai o nível de satisfação, aumenta o índice de depressão. São vários outros problemas, que é o aumento de risco de suicídio, de outros conflitos. Então, nós precisamos do sol. O sol é energia, é vida, né? Nós precisamos desse contato com a natureza. Então, mesmo os idosos teriam que descer, pegar um solzinho, andar um pouquinho, com os devidos cuidados, mas ficar trancado dentro de uma gaiola, eu não vejo muito sentido, muito benefício nisso. Passo superlotado, favelas, tudo, com baixas condições de higiene ali, de saneamento, isso aumenta muito o risco as pessoas ficarem presas ali. Tanto que os efeitos da radiação eles são maiores ainda quando a gente está deitado de repouso. Quando você está movimentando, você ainda está descarregando um pouco dessa energia. Do lado do seu quarto, você dormindo no apartamento ali do lado. Aí você fica dia e noite dentro de casa com aquilo ali. Isso tem que ser muito pensado. Às vezes as coisas são vistas apenas por um especialista, só o lado da infecção, mas, assim, ao mesmo tempo eu vejo que, por exemplo, o infectologista, tá bem, ele entende de vírus, bactérias, mas não entende de intestino, de imunidade, de radiação, de outros fatores. Então, tem que ter opiniões variadas. A gente não pode pegar a opinião de um especialista só. Enxergar o assunto de vários ângulos. Tem a questão do celular também, dessas radiações interferirem na microbiota intestinal, vão causar danos ao nosso microbioma, nossa flora intestinal. Então, começa a destruir flora intestinal. Cai a imunidade, ela fica mais vulnerável ainda também. Você que não teve a oportunidade de fazer ainda o programa CRIAL, uma desintoxicação, é importante, mas sempre acompanhado por um bom profissional, especialista que possa te pegar pela mão e fazer todos os, como você sempre chama, doutor Manuel? 5 R's. É uma reforma em 5 R's. É de remover toxinas, repor nutrientes, que a maioria das pessoas tem desnutrição celular, reparar danos no organismo, terceiro item, repovoar o intestino com as bactérias boas e uma série de produtos industrializados, essa radiação, tudo isso destrói nossa flora boa. Então, a maioria das pessoas, feitos os exames, as pessoas têm desbiose, alteração dessa flora intestinal e, por último, reequilibrar o organismo. Então, não, é aquilo que eu falo, não adianta a pessoa ir fazer uma consulta, pegar uma receita milagrosa. Eu falo da famosa consulta beija-flor. Vai lá, encosta lá, pega uma receitinha e vai embora. Não vai resolver, é um ledo engano. A pessoa está se enganando. E é um investimento contínuo. Estou sempre investindo na minha saúde, eu sei que você investe na sua. Então é uma questão muito individual, cada um aprender a se cuidar. Sobre os danos que você tem notado que tem acontecido a radiação eletromagnética, onde que você tem orientado. Se você quiser repassar para nós essa informação, que foi muito útil, muito importante ali na live anterior. Então, a nível cerebral, né, você tem várias coisas, até tumores, questão de autismo, Parkinson, Alzheimer, mais precoce, tumores de parótida, principalmente a pessoa usa muito o celular aqui, a questão da mulher usar aqui na mama, tem a questão do coração, tem a questão das mamas mesmo, a radiação aqui, a gestante botar aqui na barriga, radiação para o feto, que está em fase de desenvolvimento, um ser muito vulnerável, né? É um outro problema também, está usando no bolso, você está radiação para os ossos, para a medula óssea, que é mais sensível, né? Não pode acontecer alterações na medula óssea, alterações no ovário, na mulher, no testículo, no homem, interferir na fertilidade, né? Ficar lá no quarto, interferir no sono, porque são tanto estímulos sonoros quanto luminosos, e essas radiações podem interferir na qualidade do sono. Viver com saúde hoje, a gente fala, é um desafio. Quanto tempo você levou para gerar esse manual de instrução aqui, doutor Manuel? Escrevendo foram quase 3 anos, mas os anos de vivência, de pesquisa, de estudo, de acompanhamento dos casos clínicos. Tem um caso clínico aí que a gente acompanhou vários anos, né? Então,
são 8, 10 anos de acompanhamento. A gente tem caso clínico. Eu tenho um caso que não está nesse livro, é para pôr no próximo, que eu acompanho há 21 anos. Tem um próximo vindo por aí, né, doutor Manuel? Isso, porque nós queremos mostrar também a questão da genética. A pessoa fala, mas eu adoeci porque meu pai, meu avô, meu bisavô teve essa doença, então está acontecendo. Não, a genética é apenas 5 a 8%. O principal é a epigenética, são todos esses fatores ambientais, essa carga tóxica, a alimentação desequilibrada, sono desequilibrado, tudo isso aí. Nós quebramos assim, esse contato muito constante com energia elétrica, que é também ele reconhece a frequência do sol, da energia solar, da energia elétrica não reconhece. Eu lembrei agora de um caso muito interessante de uma cidade aqui de Santa Catarina, um garotão lá, um empresário, que ele estava com 28 anos de idade, pesquisando os hábitos dele de vida e tudo mais, e ele me chegou com um CA, foi encontrado nele 27, metástase, na área intestinal. Pesquisando os hábitos dele e tudo mais, e a gente chegou à conclusão seguinte: ele não fumava, ele não bebia, só socialmente. Ele me disse que ele chegava em casa, é certo que não é somente isso, porque a gente sabe que é uma sequência, são várias pernas que conseguem segurar a nossa saúde de uma forma geral. Ele ficava 4 a 5 horas no final do dia deitado com o celular no abdômen, nessa região onde foi apresentado as metástases. Eles não tinham uma conclusão que foi o celular. Mas agora, com tudo que o doutor Leandro nos passou hoje de informação, a gente já começa a ficar mais consciente da vibração eletromagnética. E ele fez uma consulta comigo, fez um acompanhamento, os familiares já se tratavam, só que daí ele foi encaminhado muito jovem para outro especialista, foi para o exterior fazer, e depois eu soube que ele chegou a óbito, ali alguns meses de tratamento. Mas trabalhos científicos que estão cada vez mais elucidando e falando, só que a gente sabe que tem alguns lobbies aí que não se interessam muito com a nossa saúde, não é, doutor Manuel? Então, a conscientização que a gente tem que levar para o nosso paciente é muito importante. É por isso assim, que cada dia mais é necessário essa evolução do conhecimento. Saúde só se conquista com educação, com cultura, tá? Em todos os dias, até bíblico. Conheça a verdade. Então, nós temos que estudar, descobrir as causas, saber por que está acontecendo. Toda doença tem uma causa, então, ou às vezes várias causas, né? Por exemplo, Alzheimer, já tem estudos de neurocientistas apontando 36 causas diferentes que levam ao Alzheimer. Então, não adianta você tratar com um remédio, uma causa só, sem corrigir o organismo como um todo. Então, são múltiplos fatores que vão causando um desequilíbrio no organismo, desde flora intestinal a tudo. Então, quando a gente vê que essas radiações alteram a flora intestinal, começa a alterar a imunidade. Altera a microbiota, altera a produção de serotonina, de melatonina, começa a cair o humor, aumenta a chance de depressão. Então, sim, é uma reação em cadeia. Vai ver que uma coisinha aqui pode levar a outro distúrbio. E isso que eu estou falando, as pessoas estão trancadas em casas com alto índice de radiação, porque elas estão se comunicando só por essas mídias sociais, e sem contato com a natureza, sem contato com o sol, sem descarregar. E isso tem um outro lado da moeda, o outro lado do risco. Então, as pessoas começam, às vezes, a analisar apenas de um ângulo, e a gente tem que ver a coisa de vários ângulos. Isso aqui, o doutor Manuel conseguiu fazer uma coisa que eu tenho que tirar o chapéu sempre. Esse aqui, o meu paciente já vai com o livro para casa, porque isso aqui é um manual de instrução. Pessoas que nem sabiam sobre o que eram os grupos sanguíneos. Pô, ele conseguiu colocar um capítulo aqui resumido, que eu já tinha lido uns 4 livros sobre grupo sanguíneo, e tinha me bagunçado um pouco a minha mente. Eu tive que concentrar muito. Aqui ele conseguiu colocar um capítulo, pessoal, que resume rapidinho todas as funções. Então, pessoal, agora sim, estamos finalizando aqui a nossa live de hoje. Agradeço muito mais esse retoque que a gente deu aí. Doutor Manuel, eu acredito que deu para nós fazer um resumo. So anytime you stand me, you want your